Boa noite, minhas queridas e meus queridos que estarão aqui comigo hoje nesta live, que vai ser assim fantástica. Nós estamos terminando. Opa, a roda terapêutica já entrou aqui. A Carrie Mirhain. Então, hoje nós vamos falar sobre esses sentimentos que ferem silenciosamente. Tantas pessoas que cometem o ato, quanto as que sentem as situações, a energia negativa. Pois estamos falando de sentimentos que precisam de cura, sentimentos que ferem, que é a continuidade e é o término da nossa série que nós estaremos terminando hoje. E nós vamos falar, gente, de uma coisa muito importante, que é o desprezo e o desdém, tá? A negação, a importância que o outro tem. Quando negamos a importância que aquela pessoa tem. Quando a desprezamos, no momento em que ela mais precisa ser ouvida, no momento que ela mais precisa falar, no momento que ela quer aparecer com alguma coisa importante para nós, e às vezes até mesmo no ambiente de trabalho. O desprezo é uma dor que causamos ao outro muito grande, e nós podemos contornar isso, e hoje nós vamos aprender isso na nossa live. A minha querida Jocasta já entrou aqui também, e quando o desdém, ele já vem com aquela ironia, aquele olhar que diz: você não vale nada. É pelo olhar. O desdém é muito pelo olhar. Enquanto o desprezo também pode ser feito com palavras. Mas todos os dois estão fundamentados no silêncio da nossa alma, no silêncio dos nossos atos negativos. Quem entrou aqui é minha querida Rosário Metzger, a minha irmã preferida nesse planeta. Então, quando nós desprezamos o outro, nós causamos uma dor muito grande. E na nossa live, nós vamos mostrar para vocês que tudo faz sentido. Não existe nenhum ato sem uma causa. Nós não cometemos atos, principalmente os atos dos sentimentos negativos para com os outros, das coisas negativas, das coisas agressivas, se não tivéssemos passados por uma dor, principalmente quando éramos crianças. O desprezo, o desdém, ele está muito ligado com o que nós aprendemos na nossa infância, na nossa relação familiar. E já a Jocasta, I love you, nega. A Jocasta, ela vai entrar, porque nós vamos dar também uma pincelada sobre constelação familiar, querendo que vocês entendam que constelação familiar não tem nada a ver com espiritualidade ou espiritismo ou outras religiões. Constelação familiar, ela está fundamentada nas relações que você teve com seus familiares e com aqueles que antecederam você ou a pessoa que está mais próxima de você, por exemplo, a sua mãe, a mãe dela que a influenciou, a avó dela que influenciou a mãe, e assim sucessivamente, a tataravó, a bisavó. Todas essas pessoas tiveram relações familiares que ainda influenciam em você. E hoje eu li uma frase muito interessante que disse assim, que a filha mais nova ou o filho mais novo, ele vem para quebrar essas dores, esses preconceitos, esses sofrimentos, esses traumas, essas crenças limitantes dos antepassados. Eu ainda respondi para minha colega, eu não vou fazer isso não quero esse trabalho não. Mas é isso mesmo. Nós que trazemos dores, até dores psicológicas, lembrem-se
que às vezes nós temos muitas histórias, por exemplo, que a bisavó era louca, aí a mãe puxou a bisavó, uma filha ou um neto puxa aquele mesmo sintomas. Isso está relacionado com traumas, com influências. E aí nós não sabemos identificar o porquê que aquela pessoa está com aquele mesmo sintoma que foi da bisavó. Entende? Ou o neto está com o mesmo sintoma que foi da filha da avó, da tia. Então, assim, filha da avó, da tia mesmo, né? Então, a constelação familiar, ela ajuda a identificar esses problemas e a resolver. Mas hoje nós queremos falar como entender o desprezo e o desdém e também como evitar. Eu estou esperando a Jocasta entrar aqui para dar continuidade junto comigo. Estou esperando você me chamar, Jocasta. Eu não vi a sua chamada aqui. Opa, passou despercebido. Esses sentimentos, eles sempre surgem como escudos emocionais. Uma pessoa... Opa! Boa noite, Jocasta. Eu nem vi que você tinha feito a solicitação, desculpa. E tô aqui tagarelando, falando, né? Porque você sabe, oral. Então, falando, Jocasta, sobre o desprezo e o desdém, a Eloá, minha querida, já entrou, que eu não vi a Rosilda, já entrou? Não, ainda não. A Rosilda deve estar fazendo alguma classe. Então, assim, a nossa live, a Eloá que acabou de chegar, nós vamos falar sobre o desprezo e o desdém. Como esses sentimentos que ferem, que machucam tanto as pessoas, tanto o que causa, como o recebedor. Não só a pessoa que recebe o desprezo e o desdém, mas aquele que faz, que emite, que é o causador do ato, do sentimento doloroso. Então, nós estamos terminando a nossa série, né, Jocasta? E aí eu estava falando que esses sentimentos, eles não surgem por acaso. Eles têm aí têm escudos emocionais. Alguém que foi abandonado, mas aí a gente vai deixar a Jocasta dar boa noite dela para depois nós entrarmos nesse quesito. A nossa terapeuta entrou. Obrigada, minha querida. É com Boa você, noite. Jocasta. Boa noite. Eu já tava com saudade de fazer live. É tão gostoso estar aqui falando sobre esses assuntos maravilhosos, sobre esses temas maravilhosos que a gente se propôs a trazer. Porque muitas das vezes a gente vive nessa correria, é cliente aqui, é cliente ali, e você trata, trabalha, mas não vai a fundo a questão dos sentimentos. O que é que veio, de onde que veio, o que a gente precisa, às vezes, dar essa consciência para o nosso cliente. E trazer esses temas dessa série para a gente foi muito importante. A gente foi aprendendo cada vez mais com as séries, foi fazendo cada um desses exercícios maravilhosos que você, como terapeuta, que pode usar sim com seus clientes, que você pode dar esse esclarecimento também para eles, que vai fazer muita diferença. E assim, e aprender, né? Sentir, porque tudo que a gente trouxe foi abrindo o leque para você fazer um direcionamento mais pontual com o seu cliente. Essas emoções que a gente trouxe são muito profundas. Falar sobre desprezo e desdém, para mim hoje assim, mais tranquilo, porque antes era muito difícil. Eu trabalhei muito com clientes, eu passei muito por isso. Desprezo e desdém é a marca registrada de relacionamento tóxico. A gente sabe que teve muitas pessoas que têm essas dores que fazem para o outro e as que sofrem também.
E tem tanta coisa relacionada a desses dois atos, esses dois escudos protetores, não é isso, Rosângela? Isso, e a gente quer lembrar que a dor, o desprezo e o desdém, ele é uma dor silenciosa da falta de amor. Então, imagina uma criança que chega em casa e quer mostrar o boletim de notas para a mãe. Ele foi repreendido, ela foi repreendida o ano inteiro, ficou com medo de entrar em recuperação, e ela chega e fala assim, nossa, eu quero mostrar o boletim, porque estudou, porque conseguiu as notas, o verde, né, nota verde, em vez de nota vermelha, antigamente para mim era nota vermelha, todo a nota baixa, a professora colocava no seu boletim com a caneta vermelha. A Rosária lembra disso, né? A Domingas também, Domingas está aqui com a gente, a Eloá. Então, assim, agora aí você chega, a pessoa chega e a mãe vira e fala assim, agora não. Gente, é um balde de água fria, porque mesmo que seja depois, já não tem mais graça. Então nós temos que prestar atenção, porque às vezes o desprezo, ele vem em gotículas. Às vezes você está fazendo isso em casa. Às vezes o seu marido está chamando, quer te mostrar uma coisa, está interessante. Aí você fala assim, não, 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 agora não. E aí, depois você vai perguntar, e aí, o que você queria me falar? E a pessoa, não quero falar mais, acabou. E você começa, agora, é lógico que nós estamos falando de uma coisa mais grave, mas para quem não está na área da terapia, a gente sabe que é uma dor silenciosa da falta de amor. Quanto que você está amando, quanto que você está cuidando das pessoas que estão do seu lado. O filho que está interessado, comprou um carro novo, uma moto ou alguma coisa e quer te mostrar. E você fala, agora não, não, eu estou ocupada e estou nervosa aqui fazendo umas coisas, ao invés de você ir participar da alegria com essa pessoa. Então, assim, você nega a importância do outro, a importância que aquela pessoa é para você, você nega. E isso é triste. E como que é que você vem? E por que que você é assim? Eu vou dar uns exemplos, porque eu quero que depois a Jocasta entre bem nessa área, principalmente na área de constelação familiar, quando você desvaloriza o potencial de uma pessoa. Quando você ignora que aquela pessoa é boa naquilo. Porque fazer elogios é bom para quem recebe, é bom para quem dá. Então, assim, eu não sei se vocês já ouviram, a Suzana entrou aqui, um beijo, Suzana. Então, vocês sempre tinham aquelas histórias assim, vamos supor, uma empresa. Aí tem secretárias, tem pessoal que trabalha no almoxerifado, que é isso, a mulher do dono sempre tem um lugar assim. Os funcionários têm pavor quando a esposa vai visitar a empresa, quando vai, porque é arrogante, despreza a função de cada um ali é muito importante. A função de cada pessoa numa empresa, desde a pessoa que serve o cafezinho até o presidente, é de suma importância para o funcionamento, para a engrenagem do lugar. Quantas vezes, nossa, eu detesto quando a mulher desse cara vem aqui. Ela desmerece, ela ignora as pessoas, você ignora o valor do outro, você ignora, olha com desdém, que o desdém é a ironia, mas está muito mais no olhar. E aí, e também tem o contrário, nossa, a mulher do fulano nem parece que tem tanto dinheiro, de tão humilde. Chega aqui, traz até bolo pra gente, cafezinho, e traz uma coisinha, conversa com todo mundo. Ela custa para vir aqui, mas quando ela vem, é super agradável. É assim que nós devemos tentar ser. Que o outro te olhe com a agradabilidade, com a sensação, com essa emoção
de que você está valorizando. E isso tem que começar dentro da sua casa. Concorda, Jocasta? Nossa, demais. Você falou aí, veio um filme na minha cabeça. Eu trabalhei 12 anos numa empresa e lá era as pessoas passavam assim olhando assim por cima dos ombros. Os funcionários eram tão menosprezados, tão humilhados mas cadê a motivação dessas pessoas quando elas são tratadas assim, não é? Com desenho. Muitas das vezes, Rosê, a gente vai falando assim de emoção, mas tem o efeito cascata, né? Quando você passa uma emoção dessa para outra pessoa, quando você despreza, você desvaloriza, desrespeita a outra pessoa, ela vai fazer tudo para lhe prejudicar, né? Tem pessoas que usam o desdém, é um escudo para ela, mas ela vai ferir o outro. Todas as vezes que a gente fere outra pessoa, a gente também vai sofrer feridas muito grandes. Tem pessoas que são arrogantes para ensinar. Eu quero mostrar quem eu sou. Né? E aí, Vai. a Jocasta trouxe uma frase aqui muito interessante para complementar o seu raciocínio, para que você possa continuar, que a indiferença não nasce do nada. Prestem atenção. Ela é um grito calado de quem não foi visto, amado ou cuidado. Pode continuar, Jocasta. Você falando essa questão muito interessante. Pois é, e as pessoas elas vêm com essa arrogância toda para cima das pessoas e elas vão ferindo as pessoas e também vão recebendo as feridas, né? As pessoas vão menosprezando também, vão desrespeitando e vão prejudicando. E quando você tem essa dor, dessa arrogância, desse desdém, porque é uma arrogância que a gente conhece como arrogância, né? Mas é o desdém. Quando você é arrogante, você menospreza as pessoas, você está escondendo uma dor ancestral. Da constelação, você não foi visto. Rosângela, você não. Aliás, você sabe, né? Mas algumas pessoas não conseguem entender o quanto é maravilhoso ser visto. Quando alguém olha para você e diz: Nossa, como você evoluiu. E esse peso, Rosângela, tipo, você falando isso para mim, tem um peso. Uma pessoa da minha família falando isso para mim, tem outro peso. Porque não interessa, a gente sempre vai tentar ser validado, vai tentar ser visto por uma pessoa da nossa família. Esse orgulho, ele esconde isso, não ser visto. Eu quero mostrar como eu sou através do orgulho, porque não foi visto. Traz ali também essa deficiência, essa inferioridade disfarçada de orgulho, né? Todo excesso sempre vai trazer uma dor. E como você mencionou, a questão da constelação, ela traz essa questão de excluídos. As pessoas que são excluídas no sistema vai trazer para você dores que você nem imagina. É arrogância, é desprezo, é orgulho disfarçado. Porque aquelas pessoas que foram excluídas, elas querem ser vistas pelo sistema. E se a gente se conectar ao sistema, a gente vai fazer de tudo para ser visto. Não interessa como. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ai, só é pro ruim. A balança é um equilíbrio aqui. Você sempre vai apontar ou para cima, para o mais ou para o menos. Ou você se esconde demais, se anula, que você também está servindo o mesmo sistema de querer ser visto, se anulando, ou você vai ser arrogante, exibido para ser visto. E os dois é a mesma dor. Então, assim, quando você tem essa questão do desdém, é uma dor muito grande que você vem carregando tanto dos seus ancestrais como da sua vida, porque não tem como. Quando você é criança, que você foi ferida, que você não foi visto, não foi validada, como falou a Rosângela, chegar com um boletim para mostrar e naquele momento não foi visto, aquela foi cortado, foi quebrado ali, você também vai carregar essa dor dentro de você. E vai ficar muito ruim. Muito ruim.
Você vai sempre querer se expor demais, ou então você vai se anular, não vai fazer nem conta de querer mais tirar nota boa, porque de qualquer forma minha mãe não tá nem aí. Se eu tirar nota ruim, ela vai brigar comigo. Se eu tirar nota boa, ela vai me cortar. Mas, de qualquer forma, não está sendo visto. A criança cresce acreditando que, que para não sofrer, ela precisa não sentir, porque é o que ela está aprendendo. E assim ela começa a desprezar as pessoas, como forma de autodefesa. Eu fui desprezada, não fui vista, é normal. Olha, tem gente que acha que é normal, As foi verdades absolutas, assim, né? não é isso? Então a pessoa, e como ela teve aqueles atos que aconteceram com ela, que ela criou sintomas, que aí que é a raiz do problema, onde vai até RG, TRG vem aqui na raiz, porque cria os sintomas, desprezo, desdém, raiva, nervosismo, agressividade, são sintomas, ansiedade, isso tudo são sintomas. A gente tem que ir lá na raiz, para ver como que está aquilo ali. E a raiz, ela está muitas das vezes, na maioria das vezes, nos traumas emocionais da infância, recebendo do que aprendeu em casa. É E o que a gente aprende em casa. E quem não aprende em casa, quem não fica em casa, aprende na rua, né? é verdade. Quem aprende a viver sem afeto, eu aprendo a viver sem afeto, sem carinho. Como que eu vou dar para o outro? Como que eu vou dar? Se eu aprendi a viver, nós podemos fazer. A Eloá está falando a verdade, minha filha mais velha até hoje cobra isso de mim. Ela fazia jiu-jitsu no exame da faixa dela, eu não fui, isso marcou, sim. Eu tive também uma marca, assim, que eu fui fazer uma peça de teatro, ninguém compareceu para me ver. E a gente guarda isso. Aí a gente começa a ter que reprocessar. Porque é uma dor, é a dor da falta. Eu procurei, não tinha ninguém lá. Ninguém da minha família estava lá. A Jancléia está aqui, minha querida. Então, assim, quando você aprende a viver sem afeto, quando você só ganha, ganha coisas materiais. Aí, na hora que você precisou dar atenção para mostrar o boletim, na hora que você precisou até dar atenção para contar uma piada. Gente, às vezes a piada da criança é sem graça. Mas você ri, não é que você tem que fazer aquilo para agradar, mas você tem que abraçar aquilo. Poxa, que legal. A criança vai, a adolescente, a criança vai para o esporte que ela mais gosta. Ela quer ser vista pelos pais, pela mãe, por quem está ali. A presença dela. Não quero deixar você mal, não, viu, Eloá? Porque você já reprocessou muito. Mas esse desprezo, você começa a desprezar tantas pessoas, ele se torna um hábito, faz parte da sua personalidade, que é o que a Jocasta falou aí pra gente, sobre a arrogância. A pessoa ela passa a ser arrogante. Olha, e não é só quem tem dinheiro, que o pessoal acha que a maioria que despreza e que age com desdém são pessoas que são ricas, que têm dinheiro. Não, 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 não. Isso está na falta que você teve do amor incondicional, na falta que você teve da presença, da pessoa ali te dando atenção. Então você criou essa personalidade, independente se você tem dinheiro ou não. Quantas pessoas que falam assim, poxa, a criatura despreza todo mundo e nem dinheiro tem. A criatura é miserável, entendeu? É pobre e tem essa mania de riqueza. Gente, quando a pessoa, que a gente fala assim, a criatura é pobre com mania de riqueza.
porque é arrogante, porque a arrogância, o desprezo, o desdém, ele vem muito da classe mais alta. E é normal, porque nós crescemos sendo subservientes, sendo subjugados, com o senhor de engenho, a senhorinha, a patroa. Mas isso já mudou. Isso já mudou. Então, a pessoa, ela vive, ela é o que ela aprendeu. Por isso que nós precisamos de estudar, 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 como diz o professor Hélio Couto. Aprender, 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 ler bons livros, assistir bons filmes, nos reunir com a família, com os colegas de trabalho, saber o que, que o outro tem, o que, que o outro precisa, elogiar. O que, que você está precisando? Nossa, você está tão bem. Olha, a minha relação com a Jocasta é fantástica. Jocasta, você melhorou muito. Você lembra que eu falava assim, nossa, está bom demais isso aqui. Olha os seus e-books, ficaram fantásticos. Puxei a orelha na hora que precisou também, né, Jocasta? Chamei. Não, como que eu puxei a orelha? Ó, você tem que melhorar aqui, você é boa nisso, você pode fazer. Por que você não está fazendo? Você é boa nisso aqui. Espera lá. Não se feche. E é isso que você quer dar para o seu filho, para o seu companheiro, para o seu parceiro. Você é bom nisso. Você é boa nisso. Olha, você me perdoe, porque eu não pude estar no dia que você for receber sua faixa de jiu-jitsu. Mas na próxima eu estarei lá, porque eu sei. Você é merecedora, você é boa. Você é corajosa, você é forte, você é independente. Então me perdoe, mas isso não vai se repetir. Porque o meu marido sempre cobra isso de mim. Ele fala que só falar I'm sorry, quer dizer me desculpa, ele falou assim que não funciona. Você tem que falar, você me desculpa, você me perdoa, mas isso não vai se repetir mais. Porque você tem que prometer que você não vai causar mais a dor na pessoa. Concorda, Jocasta? Sim, interessante, Rosane, você está falando aí, eu fico rodando aqui, né? E eu lembrei que eu fui muito rígida, pela minha rigidez cognitiva, tudo tinha que ser do meu jeito, do meu jeito. Isso é uma certa arrogância, sim. E aí eu ia conversar com a minha filha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. E quando eu entendi que era a rigidez cognitiva, eu fui lá e falei com a minha filha, mamãe tem rigidez cognitiva, ela entende que só pode ser assim, mas ao mesmo tempo que eu tô falando para você, eu quero que você entenda que não é sobre você, é sobre mim, mas que eu tô trabalhando muito firme nisso. E aí isso dá uma coisa assim, tipo, tira o peso da criança, né? Tira o peso dela, porque nós somos assim, a gente sempre vai para cima na hora de fazer a educação, porque a gente aprendeu essa educação. Eu não tinha essa questão de escolha. Eu tinha que fazer o que era mandado. Não ter interessava para quem. Eu tinha que fazer o que era mandado. E isso veio da minha infância. Então eu virei aquela pessoa subserviente. E era difícil para mim me sentir culpada por não dizer um não, porque eu era obrigada a fazer as coisas. Então, assim, eu também passei isso para minha filha, porque foi a forma que eu aprendi, a forma que eu fui educada. E é interessante porque você não consegue, até você ter clareza disso, lhe dá um trabalho, Rosângela, tão grande, porque você entende que ser assim é normal. É normal você tratar assim, você ser tratada assim. Muitas das pessoas que a gente pega como cliente, a gente fala, olha, te traz essa emoção, te traz essa outra emoção, e a gente precisa trabalhar em terapia, vamos fazer um temático com isso, e a pessoa fica, nossa, é dor? Eu achei que isso era normal, porque fica nas verdades absolutas que geram o nosso caráter. E você nem se propõe a mexer com elas, nem se fala em fazer isso.
Eu teve um caso, Rosângela, que eu trouxe, que veio para mim, que era justamente isso. A pessoa falou para mim, mas isso é dor? Eu aprendi com a minha mãe que se eu desprezar, o outro vai me respeitar. Nossa, olha o tamanho disso. Se eu desprezo, as pessoas vão me respeitar. Se você despreza alguma pessoa, você vai acabar sozinho. Quem é que vai ficar com essa bomba emocional por perto? A qualquer momento, a qualquer deslize que você fizer, você vai ser desprezado pelo outro. Quem aguenta isso? Todas as pessoas que educam pelo desprezo, elas vão acabar sozinhas. Tem uma pergunta aqui da Suzana, não é uma pergunta, tem algumas lojas que as vendedoras agem assim, olham com desdenhos para alguns clientes. Jocasta, Jocasta, Oi? eu não sei se a Rosário ainda está na. A Rosário está aí na live. Eu tenho um exemplo da Suzana. Suzana, isso aconteceu comigo. Eu estava nos Estados Unidos, já tinha uns 8 anos, 5 ou 8 anos, e eu fui para o Brasil passear. Demorou bastante. Então, eu falei assim, eu fui passear. Eu sempre vou para a casa da Rosário, no Espírito Santo, a minha irmã. Então, o que aconteceu? Eu vou fazer compras. E aqui nós temos muita simplicidade para andar nos shopping centers, né? Que chama-se de mall. M-A-L-L, mall. A gente não fala shopping center. Então eu fui a um shopping center lá em Vitória, no Espírito Santo, com a Rosário. Aí eu estava com um vestido de malha e uma sandália havaiana. Olha só, isso é muito interessante. Rosário está aqui, ela pode confirmar. E eu entrei numa loja que eu queria comprar uma bola de futebol para trazer para o meu sobrinho com a bandeira brasileira. A gente quer essas coisas, é muito legal, do país da gente. Eu queria comprar umas roupas esportivas, né? Eu queria olhar. Entrei na loja. Ninguém deu confiança para mim. Me julgaram por causa do meu vestido. Fizeram um julgamento. O pessoal olhou assim para mim, os funcionários estavam lá, ficaram de braço cruzado e continuaram lá. E eu, mas a Rosário andando, né, Rosário aí, eu estava andando, a gente andando, nunca esqueci disso. E a gente começou a olhar e veio uma mocinha, simplesinha, um dia, eu falei assim, como que eu posso ajudar a senhora e tal, e veio me atender. Moral da história, quando eu saí da loja, ela virou para mim, estava eu e Rosário, e ela falou assim: a senhora salvou o meu dia, não só o meu dia, o meu mês. Eu estava com dinheiro, mas eles julgaram a minha aparência. Aí os funcionários ficaram assim, sabe, tudo assim, meio que a senhora salvou o meu mês. Porque eu não comprei só uma bola, eu comprei camisa, comprei um tanto de coisa. Na época o dólar era bem alto, o, o, acho que era Cruzeiro, não sei se era Cruzeiro ou Cruzado ainda, se era Cruzeiro. Só sei que estava muito, muito baixo, então fiz uma compra. Então, isso, a pessoa que despreza, ela vai ser desprezada também. Não tem jeito, a pessoa que é arrogante, ninguém gosta de ficar com ela, ninguém quer ficar perto dela. Porque agora também não confundir arrogância com sinceridade. Uma pessoa sincera, uma pessoa que chega para você e que fala as coisas e que é direta, não para se sentir superior, mas para te ajudar, para orientar. Aquela pessoa é metida, sabe demais. Não é isso que a gente está falando. É o desprezo dentro da humilhação, de inferiorizar o outro. A pessoa olhar para você por causa da sua aparência física. Porque aqui é tão normal você. E a Rosária acabou de sair daqui, ela teve que ir agora, veio passear.
Ela viu, você vai no mall, aqui no shopping center, tá todo mundo lá de sandália, de tênis, de short no verão, todo mundo de short, camiseta. Ninguém tá bem arrumado. Eu chego aí, no aeroporto aqui, todo mundo andando à vontade. Apesar de que você também pode comparar o tamanho dos aeroportos. Mas o brasileiro, ele é muito de aparência. Mas muito. Aqui é complicado você julgar uma pessoa por aparência. Porque às vezes você está conversando e aquela pessoa é um escritor, ainda mais na área que eu estou. Às vezes, mesmo se você está conversando, o cara é ministro de uma igreja aqui, de um lugar, é um escritor, é um filósofo, é um milionário. A gente vai no supermercado aqui, o David me falou assim, olha, de 10 pessoas ou 6 pessoas que vêm nesse supermercado aqui, um é milionário. Aí mas você não. Tá todo mundo no mesmo estilo de roupa, com as mesmas coisas. Então você não pode, nós não podemos julgar as pessoas pelas aparências, porque o arrogante, ele vai se dar mal. Porque quem nunca que foi desdenhada, desprezada? Quem é que de nós que nunca foi? Sim, eu salvei a comissão dela. Eles não dão bola. Nós temos que tomar muito cuidado. Até uma pessoa que a gente vai atender pelo telefone. Nós, como terapeutas, nós temos que ser isentos, principalmente nós, de julgamentos. Concorda, Jocasta? Sim, é muito importante não ter esse julgamento prévio, né? Porque, tipo, a gente não sabe o que a outra pessoa tá trazendo, a dor que ela tá guardando ali, o que ela tem ali, tá encapsulado, que a gente não tem como, né? Você tá falando aí de loja, sempre é assim, você vai numa loja, se você não tiver arrumado, tem revendedoras que elas se comportam justamente como praticamente até maior do que a dona da loja. Falam coisas pra gente que, nossa, é horrível de se ouvir. Mas, assim, o que a gente sempre vem falando, né, Rosângela? Identificar essa dor é um passo muito importante. Não para que, tipo, a gente vai se machucar com aquelas pessoas que a gente dá muita importância, aquelas pessoas que são significativas pra gente. A gente não vai se machucado por uma pessoa que você nem conhece, mas vem ali com aquela arrogância. Ela passa por você e isso ali não significou nem alguma coisa pra você. Mas as pessoas que estão ali próximo de você, essas machucam e essas deixam ferida grande na gente. Mas quando você identifica, quando você entende e que você vem a aprender com a gente, saber que ali está sendo uma dor tão profunda que a pessoa só sabe falar através de desprezo, de desdém. É importante olhar para isso porque, Rosângela, tudo aquilo que você olha se dissolve e aquilo que você nega ganha força. Se você olha para uma pessoa orgulhosa, aliás, uma pessoa da sua família uma pessoa significativa que é orgulhosa com você, e você entende que ela só quer ser vista, e você começa a validar isso, essa dor, ela vai se dissolvendo. Você vai levando para aquela pessoa um conforto. Porque o que é mais interessante, Rosângela, é que na nossa área, a gente sempre vai ver pessoas que são especialistas só em tratamento com criança, só em tratamento com tudo. E eu entendi que a gente tem que ser especialista em criança em todos os atendimentos, porque a gente tá curando ali uma dor de uma criança. Na forma de você conduzir aquela criança, porque são feridas muito profundas da infância, muito dolorosas que ela não sabe lidar, ela nunca aprendeu a lidar com tudo isso. E é difícil para ela ver que outra pessoa tá ali um pouco maior do que ela. Muitas das pessoas que tratam a gente
com arrogância, com desdém, com desprezo, é como se elas dissessem assim, você tá maior do que eu preciso te colocar no mesmo nível que eu, para que eu sinta um pouco mais de conforto, para que eu não sofra tanto assim, não é? E Porque há um medo. O medo de não ser amado, de não ser aceito, de não ser reconhecido, ele está por trás dessas ações. E a pessoa, quando o desprezo se torna a personalidade dela, eu coloquei aí escrito, ela se torna uma pessoa arrogante, soberba, fria, cínica, irônica. Gente, nós não estamos falando aqui que você não tem que ter confiança, que você não tem que ter autoestima. Eu vou tratar todo mundo assim, assim agora e tal. Não, você precisa ter autoestima, acreditar que você é capaz, acreditar que você é boa naquilo. Mas você tem que ser boa naquilo para ajudar, para sustentar o planeta, para levar alegria. Porque esses sentimentos que ferem, que fizeram parte, e aí que fazem parte das nossas séries que estão gravadas, eles têm posturas negativas por trás. Como a Jocasta disse, olhar a criança interior. Então, qual que é o preço dessa frieza emocional? A pessoa vai ser superficial, vazia, que a gente vê todo dia aí nas redes sociais. Não é isso? Rejeição dos outros, a gente fala que quem rejeita, quem despreza, é desprezado, sofre, porque acaba ficando sozinho, não consegue fazer escolhas, porque está se achando demais, é arrogante demasiadamente, não consegue fazer escolhas e acaba ficando sozinho. Além das consequências físicas, doenças psicossomáticas, a pessoa começa a ter uma frieza corporal, a pessoa começa a ter falta de afetividade, ela não consegue ser afetiva com ninguém, solidão, os problemas emocionais e os problemas físicos. Então, eu tenho uma frase legal aqui para vocês, que o coração que despreza, no fundo, está cansado de esperar um olhar de amor que nunca veio. Fala um pouquinho disso aí, Jocasta, para a gente passar para a parte da cura, a parte de como que a gente... Porque nós trouxemos o formato. Inclusive, quem não pegou a live logo no início, depois volta lá, porque eu dei mais ou menos na nomenclatura, mas identifiquei mais ou menos o que é desprezo e desdém. Se vocês quiserem, eu volto. Mas eu vou colocar essa frase aqui para vocês copiarem. E, e a Jocasta pode falar um pouco dela para nós. O coração que despreza, no fundo, está cansado de esperar um olhar de amor que nunca veio. Porque aí você pode entrar no reconhecimento dessa dor da infância, do admitir que é necessário sentir, que é o que você disse, assumir, praticar empatia, escuta. É o que eu falei no início, escutar o que seu filho tem que falar, escutar o seu companheiro, o seu colega de trabalho. Concorda, Jocasta? é muito interessante, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz que a causa de todos os nossos problemas é a falta de amor. E a solução desses problemas é o amor. E eu fiquei assim, acho maravilhoso. E é isso, quando você é criança, você não tem a mente que você tem hoje. Você tem uma cabecinha fantasiosa. Às vezes o seu pai não falou uma coisa que não para lhe machucar, mas aconteceu e a criança sofreu tanto com aquilo, mas ela sofreu calada. Ela não tinha discernimento para ver, para entender o que era aquilo. Só sofreu. Ela entendeu ali que ela não era amada pelo pai. E se foi com a mãe, ela entendeu ali que ela não foi amada pela mãe. E esse amor que faltou do pai, da mãe, ela fica procurando nas pessoas.
fica procurando validação do outro, fica procurando a validação no amigo, no namorado, fica sempre procurando uma validação, querendo ser amada, ser vista. Ela vai ficar procurando esse olhar em todos os lugares, mas é só aquela falta daquele olhar na infância. E é por isso que o nosso reprocessamento ele é tão fantástico. Ele vai lá e tira isso. Quando a gente for falar sobre a cura, a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, mas, tipo, isso é muito fantástico, porque você carrega muitas dores por conta de, sempre por conta daquilo que você não resolveu na sua infância, que você ficou ali travado, que você ficou ali preso nessa questão, nessa dor. Eu lembro, Rosângela, que a primeira vez que eu reprocessei, que foi onde eu fiquei mais, me sentindo mais abandonada, foi uma dor assim monstruosa. Eu tinha 3 anos de idade, foi meu primeiro dia de aula. Minha mãe me deixou na escola e saiu. Eu olhei para todos os lados, eu não conhecia ninguém. Eu comecei a gritar. E ali foi assim uma dor tão grande, foi um abandono tão grande. Eu acho que a minha mãe não me amava, porque ela só me deixou lá. E essas coisas é o quê? Não tem explicação ali, né? Não tem explicação. E aí eu fui deixar minha filha na escola pela primeira vez. Eu deixei ela na escola primeiro, eu fiz Uhum. aquela preparação, levei ela na escola para ela ver onde era que ela ia estudar. Falei como era e levei ela para a escola pela primeira vez. Ela ficou lá brincando, eu saí chorando. E aquele primeiro dia, porque é uma dor muito forte, muito grande. Não tem como você não ativar. Não importa, você vai ativar. E é por isso que esse nosso trabalho é muito importante, trazer essa consciência daquilo que você nem sabe por que você está sofrendo. Não é isso, Ângela? É porque quando você cura esse sentimento de desprezo, para que você cure isso, é mister que você aprenda a amar, é reaprender a amar, não só as pessoas, mas como você mesmo. Então, você vai buscar as ferramentas para te ajudar. E as ferramentas que a gente oferece, principalmente eu e a Jocássia, as nossas colegas que estão aqui na live, terapia de reprocessamento generativo, exercícios sistêmicos, os exercícios para a criança interior, a constelação familiar, quem deseja fazer a parte, e leituras, meditações, autorrecolhimento, se autorrecolher, entender. Se eu não me engano, se alguém aqui souber, me corrija, Santo Agostinho, que foi um grande filósofo da Igreja Católica, ele dizia que nós devemos nos recolher todo dia 5 minutos dos nossos momentos antes de dormir, na hora do recolhimento, e fazer uma autorreflexão. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim hoje? 5 minutinhos, fazer essa reflexão, para ver o que você fez de errado e o que você acertou, principalmente de errado, para que você possa a não repetir mais. E isso, ele falou tantos anos atrás, isso é a terapia de reprocessamento generativo. Ver que o professor Jair, o criador da TRG, o cientista que criou a TRG, ele foi muito iluminado. Porque, lógico, estudioso, pesquisou, estudou para criar uma, uma técnica que resolve, que a TRG resolve. Uma técnica que resolve
O cara tem que estar muito ali imbuído nos estudos, muito focado. E aí, quando você vai olhar para trás, os filósofos, eles diziam isso. Recolha, faça o seu autorreprocessamento. Vê o que aconteceu com você durante o dia. Se você conseguir fazer dos anos passados, tudo bem. Se não conseguir, a gente está aqui. Entender, através da constelação familiar, por que esse amor foi bloqueado. O que houve entre você e sua mãe? Ou entre você e os seus irmãos, suas irmãs, ou quem cuidou de você. Fazer essa prática de autoacolhimento. Também entender que você é um ser humano, que você está sujeito a erros. Nós não estamos aqui de férias. Nós viemos aqui para aprender. Então, qualquer tempo que você está ouvindo uma palestra, você está ouvindo uma live produtiva, uma coisa boa, salutar, você está aprendendo. E hoje, com a técnica da internet, das redes sociais, hoje nós podemos escutar até os livros. A única coisa que a gente tinha de escuta, os anos passados, era novela no rádio, programa de rádio. Quem tinha rádio? Entende? Então, assim, hoje nós podemos ir lá e ouvir um livro de autoajuda, uma meditação. Nós temos um link lá no YouTube, um canal no YouTube com meditações. Vocês podem ir lá buscar. É rota terapêutica, né, Jocasta? Então, eu Gente, quero... Desculpa, Jocasta. a gente tem esse canal, e esse canal, ele é assim, fantástico. Além de ter todas as lives, você ainda vai encontrar as meditações que são recortadas. Tem uma série só de meditações de 2 minutinhos, série de exercício para você aplicar em você. Assim, é recheado de autocuidado esse canal. Tem muita coisa bacana. Tem uns processos que a gente fez, que a Rosângela fez de escalda-pé. É muito bom mesmo esse canal. Se vocês puderem, vão lá conferir tudo que a gente tem. Também Eu tem tenho... nosso. Pode falar, Jocasta, desculpa. Também tem um link dele na nossa bio. Os e-books, né? Eu deixei uma frase aí para vocês, muito legal. Desprezar é esquecer que um dia também fomos pequenos e só queríamos colo. Quando você cura essa dor, você se torna fonte de amor e não de frieza. Então eu quero agradecer vocês demais, demais por terem participado conosco dessa live e compartilhe se esse assunto foi interessante para vocês. Compartilhe para aquela pessoa que você acha que está precisando de ouvir sobre esses temas que ferem, esses sentimentos que ferem, que pedem ajuda, que pedem socorro. Pura. E ainda, será que dá tempo da gente fazer uma meditação guiada? Ah, O sim. pessoal da live gostaria de fazer, que já está falta 4 minutos para 1 hora. Aí, Vocês meninas, querem? vocês querem um exercício maravilhoso? Vocês querem? Quem quiser, coloca sim, sim ou não, não. Quem não quiser, quem já quer ir embora, desligar. Se alguém quer que a gente faça a meditação guiada, vai ajudar muito. Vai lá, Rosângela, Jancléia. Cleia, Suzana. As meninas amam esse exercício, eu Esse também. momento, né? Esse Então, momento quem estiver dirigindo não pode. Eu quero lembrar para vocês, antes da gente começar aqui, que nós vamos fazer um trabalho muito legal de 1 mês, que a Jocasta chamou de desafio. Como que é, Jocasta, que você chamou? o nosso desafio para a prosperidade, que nós estamos realizando, ele, olha, gente, vai ser fantástico esse exercício. Tudo que eu falei aqui, eu e a Rosângela, sobre constelação, vai ter meditações sistêmicas muito boas para você realmente desbloquear a sua prosperidade.
pedir a permissão para fazer dinheiro com vontade, cuidar da sua autoestima. O desafio vai levar assim, nossa, ele vai ser fantástico. Jejum Fantástico. intermitente. Jejum intermitente, exercício, livro, vai ter acompanhamento de manhã e à noite, vai ter exercício fantástico para você fazer sistêmico, pai, mãe, criança interior, ancestrais, vai ser assim bem dismissadinho. Também vai ter o desbloqueio das energias do nosso corpo. É muito fantástico esse desafio. A gente vai Eu, começar a fazer já anunciar e vai mostrar o nosso material para vocês verem como vai ser fantástico esse material. e eu estou pensando em fazer, incluir nesse programa o jejum intermitente. A Cremilda Nunes entrou aqui. O jejum intermitente e também nós estávamos pensando, eu e o Jocás conversamos hoje, que a gente quer fazer uma coisa bem legal, mas bem bacana. E eu estou pensando também em aplicar o escalda-pés. Me tornei especialista em escalda-pés, gente. No, coisa de mineiro, no. Então eu Vai quero ser que você. Então eu gostaria agora pedir para vocês, sem soberba, sem arrogância, vamos ser menos arrogantes, menos, sabe, respeitar, apreciar, entender o lugar do outro, fazer um elogio quando precisar, não é puxa-saquismo, mas elogiar o seu chefe, elogiar a pessoa que está acima de você, sem puxa-saquismo, mas com inteligência emocional, com verdade no coração. Dar atenção para aquilo que o filho está trazendo, para aquele desenhozinho que ele fez escado, todo borrado, você ficar encantada com aquilo, porque ele está desenvolvendo uma arte que saiu de dentro dele. Não desprezar aquilo. Não desprezar as pessoas por causa da aparência física. Procurar chegar num lugar, conversar, se entrosar com todo mundo, abrir o coração. Então, fechem os olhos agora, por favor. É um momento de relaxamento que nós trouxemos para vocês nessa live. Quem estiver dirigindo ou trabalhando não pode fazer esse exercício, por favor. Não deve. Então, sinta-se confortavelmente, sinta-se seguro agora no lugar que você está. Eu quero que você traga a atenção para a sua respiração. Você vai puxar pelo nariz, faça um balão na barriga e solta lentamente pela boca. Vai fazendo essa respiração enquanto você escuta a minha voz. Dê um comando de relaxamento para o seu corpo. Um comando total de relaxamento. Dos pés, nas pernas, nas coxas, nos quadris, nos braços, nos ombros. Sinta-se relaxado completamente. Começa a relaxar as pálpebras, maçando o rosto, a testa, a cabeça, assim, no topo da cabeça. Deixa o couro cabeludo bem relaxado. Começa a sentir você segura agora, num lugar tranquilo, bem tranquilo. E vai inspirando profundamente. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Como se você estivesse soltando um peso de dentro de você. Elimina as toxinas através dessa respiração. E essa é uma respiração que a gente aconselha, recomenda que você faça nesses 5 minutos de meditação, de recolhimento antes de dormir, que você possa fazer essa respiração. Vai sentindo que você está seguro. Sinta o chão te sustentando. Agora eu quero que você se permita lembrar de uma situação ou pessoa que você sentiu desprezo ou desdém.
Pode ser alguém que te magoou, ou até você mesmo. Observe essas sensações surgirem. Talvez um frio no peito, uma rigidez no olhar, uma vontade de se afastar dessa pessoa. Mas não fuja, apenas reconheça essa dor. Reconheça que isso faz parte de você e começa a ficar disposta a acolhê-la, a acolher você. Lembre que esses sentimentos foram defesas, formas que sua alma encontrou para sobreviver à dor, para sobreviver a uma injustiça ou a uma rejeição. Transforme agora, através da sua respiração consciente. Respire. Puxe pelo nariz e solta lentamente pela boca. Vai respirando e vai visualizando agora essa emoção como uma névoa cinza saindo do seu corpo. Ela vai se elevando, se dissolvendo, e no lugar desse sentimento acinzentado, dessa dor, vai entrar agora, vai penetrar no seu coração uma luz dourada, uma luz suave e quente. Deixa entrar no lugar dessa dor, dessa névoa cinza. Esta luz dourada, suave e quente, ela representa o seu verdadeiro poder. O poder da compaixão, o poder da dignidade e o poder da reconexão. Respire essa luz e diga internamente: eu me liberto do desprezo que me afasta. Eu me reconecto com o valor da vida em mim e no outro. Eu escolho ver com os olhos de Deus e os olhos do meu coração. Vai se reconectando com esse valor humano que está dentro de você. Agora imagine você diante da pessoa que te desprezou, ou diante de si mesmo no espelho. E com o coração mais leve, diga em silêncio: você é humano, assim como eu. Eu solto a superioridade que me isola e volto a caminhar com humildade e verdade. Respire profundamente. Puxe o ar pelo nariz, enche o diafragma e vai soltando lentamente pela boca. Vai respirando e vai sentindo o calor dessa reconciliação preenchendo todo o seu corpo. Agora nós vamos encerrar com um sentimento de gratidão profundo. Nós somos filhos de Deus e devemos ser gratos pela vida, por todas as pessoas que estão diante de nós. Você está voltando ao centro, você está escolhendo a consciência agora. Inspire mais uma vez. E ao inspirar, sinta que esse ciclo com esta pessoa ou com você foi encerrado,
mas encerrado dentro do seu coração, dentro de você. Agora vai movendo os dedinhos das mãos, dos pés. Calmamente, vai voltando no seu tempo. Volte para o seu tempo agora. O tempo presente, com tranquilidade. E abra os seus olhos. Você está mais inteira, mais leve, mais verdadeira agora. É muito bom. Esse é um presente que nós deixamos para vocês. Quem chegou, que a Anjinha 144 chegou aqui, vá no início da live, nossa live já está terminando. E aguardem que nós vamos nós vamos postar no Instagram e nas nossas redes sociais, no WhatsApp, sobre o desafio que nós vamos estar fazendo de um mês. Vai ser muito razoável, o curso vai ser super, super razoável, muito tranquilo. Nós vamos fazer uma coisa fantástica e nós queremos fazer não só para buscar essa experiência gostosa com vocês e para que vocês possam, terapeutas, fazerem com seus clientes, clientes praticarem consigo mesmos e fazerem mudanças. Suzana, muito obrigada, Suzana. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eu e a Jocasta estamos muito contentes, porque a vida tem que ser alegre. Não existe vida sem alegria. Se não está alegre, vai lá e liga a um programa de comédia. Vai escutar, vai contar uma piada, vai rir. Porque nós precisamos de rir, nós precisamos de alegria. Obrigada, obrigada, Domingos. Obrigada, Jocasta. Um beijo, meninas. Gratidão por estarem aqui prestigiando a gente. E esse é um presente que a gente também ganha, porque a gente ganha muito fazendo essas lives, esses exercícios maravilhosos. Um beijão, Rosângela. Outro.